Família somos um. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a professora Jéssica, faço parte lá embaixo no Kids, sou professora dos primários e já aproveito e te convido a conhecer lá embaixo o nosso espaço. Você mãe, você pai, pode descer, será muito bem acolhido, pode ficar um pouquinho lá com seus filhos para que nós possamos fazer o período de acolhimento até que eles se sintam seguros para ficar lá com a gente. Não há problema nenhum, tá bom? Esse é um convite que nós fazemos a todos. Hoje eu vou dar continuidade à aula de número 3. A Provivi já falou um pouquinho. Ontem a Proalê falou um pouquinho com vocês também, falamos também sobre o Maio Laranja, nos nossos canais de comunicação já colocamos bastante informação sobre isso, nos grupos do Kids, nos grupos dos pais, compartilhamos historinhas e estamos à disposição, se acaso haja qualquer dúvida, podem nos procurar, tá bom? Falando da nossa lição de número 3, falaremos sobre família. Quem aí conhece alguma família da Bíblia? Abraão, Noé. Hoje falaremos sobre uma família específica, que é a família do José. Alguém lembra? Gente, quem aí gosta da sua família? Deus, ele nos deu a família. E o propósito de Deus é que todos tenham uma família acolhedora, sem brigas, sem xingamentos, sem discussões, onde aprenda uns aos outros a se amar do jeito que é. Mas acontece assim? Sempre. Não acontece. Lutamos sempre para que dentro das nossas casas nós tenhamos acolhimento e amor. E vocês também. Mas às vezes não é assim que acontece. Então eu queria dar um exemplo para vocês. Meu exemplo, ó, vai ser com um palitinho de sorvete. Fiz força, dificuldade, aquela raiva aí. Quebrei. Mas se estivermos unidos, será que é fácil quebrar? Vamos ver. O que a gente aprende com isso? Jesus nos chamou para vivermos em comunidade, para ficarmos juntos, certo? A Pro vai contar para vocês a história do José e vamos falar um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco em nossos corações. Família, somos um. Perdoar é escolher amar. Gente, vamos começar aqui, só a gente. É fácil perdoar? O que é perdoar, Pro? É quando uma pessoa faz algo que nos magoa, que nos machuca e a gente desculpa ela. Quer dizer que a gente vai ter uma amnésia e esquecer o que a pessoa fez pra gente? Não, tá, gente? A gente não vai esquecer. A questão aqui é, eu vou lembrar, mas graças a Deus e ao Espírito Santo de Deus que habita em mim, aquilo não vai mais me machucar. Às vezes alguém faz alguma coisa e você lembra e fica com raiva. Ou você fala, não quero mais ser sua amiga, não quero mais brincar com você. Não precisa. Na palavra o Senhor já fala que a gente pede, Ele nos ajuda. Até a fé é o Senhor quem nos dá. Então, se a gente orar e pedir pra Deus, Ele vai ajudar a gente a perdoar. Não é fácil, tá, gente? É difícil. Mas com Jesus e uns com os outros, você comigo, com as professoras, com as famílias, vai dar certo, tá bom? Vamos lá pra história, então? Antes, a Pro vai ler o objetivo pra vocês. O objetivo dessa lição é ensinar que a família é um presente de Deus, mostrar que perdoar deixa o coração mais feliz e ajuda a família a ficar unida vivendo em amor. Então vamos à história, tá bom? Nosso versículo está em Salmos 133, 1. Ó, quão bom e agradável vivem unidos os irmãos. Às vezes nós até cantamos esse hino lá na igreja. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Não pode ser da boca pra fora. Jesus fica feliz quando nós estamos juntos em união, um acolhendo ao outro, tá bom? Então vamos lá, ó. José era filho de Jacó e tinha 11 irmãos. Jacó gostava muito dele, que até fez uma roupa toda colorida e deu de presente para José. E por isso, seus irmãos tinham inveja. José teve um sonho muito especial, onde Deus mostrava que ele seria muito importante. Mas os irmãos do José não estavam gostando nadinha disso. E iam ficando cada vez com mais inveja do José. Até que certa vez, eles venderam o José como escravo. E ele foi levado para longe, para o Egito. Jacó, o pai de José, pensou, eu acho que ele morreu. Achou que o seu filho tinha morrido. Ele ficou muito triste. Lá na sua casa, alguém já fez alguma coisa que deixou você bem triste? A gente sabe o que acontece, tá, gente? Vamos continuar aqui. José foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá ele foi fiel, fez tudo certinho. Um dia José acabou sendo preso injustamente, mas Deus estava com José em todos os momentos. Certa vez, o faraó, o rei do Egito, teve sonhos. Estava preocupado. Então ele mandou chamar José para interpretar os sonhos, para falar o que aquele sonho significava.
José explicou que os sonhos do faraó queriam dizer que viriam 7 anos com muita fartura, bastante coisa para comer, mas depois chegariam 7 anos de fome. Então, com sabedoria, José deu um bom conselho: guarde alimento durante os anos bons, para ter comida quando chegar a época da fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que colocou ele como governador de todo o Egito. Ei, ele foi vendido pelos irmãos que tinham inveja dele. E ele acabou chegando a ser governador do Egito. O tempo passou e certa vez, aqueles irmãos que o venderam foram para o Egito, porque lá onde eles moravam não tinha mais comida. Eles estavam passando fome. As plantações não estavam dando certo, não tinha comida suficiente e as pessoas estavam passando por necessidades. Gente, é ruim ter fome, né? Ficar com fome e não ter nem dinheiro para comprar comida. Mas lá no Egito havia bastante comida, porque José, com sua sabedoria que Deus deu, tinha guardado alimentos durante os anos bons, como ele havia explicado o sonho a Faraó. Então, Jacó, o pai do José, ouviu dizer que no Egito havia muita comida e disse para os seus filhos: eu ouvi dizer que há trigo no Egito. Vamos até lá e comprem um pouco para nós, para que não morramos de fome. Isso está em Gênesis 42, 2. José viu seus irmãos chegando ao Egito para comprar comida. Eles não sabiam que o homem importante que vendia os alimentos era o seu irmão, aquele irmão que eles haviam vendido. Mas José os reconheceu. José chorou ao ver os seus irmãos porque ele ficou feliz em vê-los e depois de um tempo, ele falou quem ele era. Gente, o José podia ter ficado com raiva, com mágoa e falado: esses meninos me venderam. Me deixaram lá largado pra um bicho me comer, vão morrer tudo de fome, porque também não vou dar nada pra eles, vão ficar tudo com fome. Mas quem habitava no José? O Espírito Santo do Senhor, né? Ele aprendeu a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus. E perdoar uns aos outros é um mandamento. Seus irmãos ficaram assustados, ficaram com vergonha, mas José disse: não tenham medo. Deus me enviou na frente de vocês para salvar as suas vidas. Ele mostrou que havia perdoado os irmãos e que agora entendia que tudo aquilo que fez era plano de Deus. José está vivo, ele é o governador do Egito. Jacó, que era o pai, se encheu de alegria. Já chega, o meu filho José está vivo, quero vê-lo antes de morrer. Aí eles foram lá, pegaram o pai dele, levaram, eles ficaram felizes, agradecidos, porque o José não guardou mágoa deles. Na verdade, ele perdoou os seus irmãos pelo que eles haviam feito. Crianças, Deus, Ele sempre, sempre, sempre cuida de nós em todos os momentos. Às vezes parece difícil, às vezes parece que você tá lá sozinho. Ai, mas uma criança tá reclamando do quê? Eu sei que é difícil, gente. Às vezes um amiguinho fala uma coisa e magoa, né? Às vezes a mãe ou o pai não deixou você fazer uma coisa. Mas saibam que Deus tem um plano para todos nós. E Ele nos ajuda a perdoar. Às vezes, quando a mãe ou o pai fala não, é para cuidar da gente. Quando a gente fica com raiva de um amigo e é super normal, a gente pode orar e pedir a graça de Deus que Ele nos ajuda a perdoar. Porque Jesus não habita num coração rancoroso, num coração com raiva, Ele não fica. Então a gente tem que orar todos os dias: Senhor, me ajuda a perdoar aquele meu amigo que puxou meu cabelo, falou que meu cabelo era feio, que falou da minha boca, do meu rosto, do meu corpo. Jesus vai te ajudar, tenha certeza disso, viu? Então, vamos concluir aqui, crianças. Vocês ouviram como José perdoou seus irmãos? Mesmo depois de tudo que fizeram com ele? Isso só foi possível porque Deus encheu o coração dele de amor. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser bondosos e perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa todos os dias. Você já precisou perdoar alguém na sua casa, lá na sua escola, seu amiguinho que brinca com você lá na rua, no parque, no prédio, na pracinha? Hoje, Deus quer que você saiba que sua família é muito especial. Ele quer que vocês estejam sempre unidos. Assim como José perdoou seus irmãos, nós precisamos perdoar e pedir perdão. E hoje, gente, para finalizar a nossa história, eu quero que vocês pensem na vida do José, no que ele poderia ter feito com seus irmãos. Às vezes a gente fica com raiva, né, e fala: ai, vou me vingar. Eu também não sou mais amiga dela. Infelizmente, a gente ouve muito isso por aí. Ai, você não gosta dela. Ai, você vai ser amiga dela. Ai, não pode, porque ela... E os meninos a mesma coisa. Mas tem uma diferença. Nós conhecemos a palavra do Senhor. E na palavra o Senhor nos ensina como caminhar certinho. A gente não consegue nada sem Jesus. Por isso nós temos que orar todos os dias e pedir a graça de Deus e falar: Senhor, gente, presta atenção, seja sincero com Deus, tá? Deus conhece lá o nosso interior. Então não fica: ai, Deus, não quero. Não, fala: Senhor, olha, ela me bateu e a minha vontade era de pegar ela. Mas eu sei que o Senhor não gosta disso. Então me ajuda, me ensina. Senhor, a minha mãe e meu pai não me deixam descer pro parque, eu tô com raiva deles. Mas, Senhor, me ajuda, porque na tua palavra fala que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. E que a minha família é uma bênção, porque é um plano do Senhor pra mim. Minha família cuida de mim. Quando a gente tá aqui unido, com os palitinhos, fica mais forte. E é difícil de quebrar.
quebrar o nosso relacionamento, nosso amor com os outros e com o nosso Senhor. Eu espero, galera, que vocês tenham gostado, entendido. Quem não entendeu sabe aonde nos achar, né? Todos os domingos, às 10 horas lá na Comuna. Desejo pra vocês uma semana abençoada, que vocês aprendam a perdoar todos os dias dentro de casa, família e lá fora também. E se precisarem, é só chamar. Um beijo, galera! Assim como esses palitinhos, a nossa família fica mais forte quando está unida em amor. Esperamos vocês todos os domingos às 10. Jesus te ama.